Você sabia que alguns casos de traição conjugal têm a ver com amarração amorosa feita em vidas passadas? Pois é, vou te contar um caso aí que eu atendi. Se você não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística especializada em questões kármicas. E eu faço muitos processos de regressão a vidas passadas e também a leitura dos registros acásticos. E foi numa leitura de registros acásticos que eu vou te contar essa história de uma amarração. Presta atenção, você não vai acreditar. Vamos lá. Uma cliente minha me procurou, ela havia acabado de se separar do marido, porque ela descobriu que ele tinha uma amante. E ela falou, bom, não quero mais saber, se separou dele. Agora ele fica com a amante dele lá e me deixa em paz. Só que não. Ele não se conformou. Ele não largou da amante e queria, porque queria voltar a ficar com ela. E o que aconteceu? Ele começou a fazer da vida dela um inferno, seguir, cercar as crianças, ficar perguntando se a mãe tinha namorado, enfim. Tava meio que desagradável. E ela começou a ficar assustada, ela começou a ficar com medo, né, da postura dele. E a única coisa que ela queria era seguir a vida dela, trabalhar, né, de repente mais pra frente conhecer alguém, recomeçar, mas naquele momento o foco dela total era trabalho, ela estava ainda se curando da ferida da traição. E o homem fazendo da vida dela um verdadeiro inferno. E aí ela falou, Cíntia, me ajuda. A única coisa que eu queria é que ele esquecesse que eu existo, que eu saísse do campo mental dele. Então vamos fazer a leitura dos seus registros para a gente poder ver, né, o que pode fazer, qual é a origem dessa perseguição dele, né? Já que ele tem amante, porque ele não fica com ela, né? Você deixou o caminho livre. Pois bem, fui fazer a leitura dos registros acásticos da minha cliente. E olha só a cena que eu visualizei, que a proteção divina dela me mostrou. Eu vi uma mocinha de seus 12, 13 anos, eu acho que deve ter sido do ano de 1600, 1700, alguma coisa assim. E essa mocinha, ela era filha de um fazendeiro. E ela tinha visto um rapaz que era mais velho, tinha 18 anos, e ela se encantou com esse rapaz. Só que ele estava prometido, né? Já estava comprometido com uma moça, um pouquinho mais velha que ela, devia ter uns 16 anos, mas já estava com tudo certo ali para ter o casamento, ele já estava noivo dessa moça. E ela cismou com aquele rapaz, ela queria, porque queria aquele rapaz para ela. O que ela fez? Ela foi na senzala e ela sabia que tinha uma senhora lá que fazia magia. E aí ela chegou para essa senhora e explicou: eu quero esse rapaz para mim e ele já está comprometido. E essa senhora foi e fez um trabalho de amarração. A gente está falando aí do ano de 1600, 1700, presta atenção. E aí eu vi um trabalho feito com muito aquela coisa vermelha, que eu não posso falar aqui, né? Porque senão vão banir meu vídeo. E eu fiquei assim assustadíssima, porque era muita coisa. E aí fechou a cena e aí apareceu o dia do casamento dessa moça com o rapaz, essa que tinha feito a magia. E aí eu me aproximei do rapaz e eu ouvi o pensamento dele. E ele pensava assim: por que eu tô casando com ela? Se eu tava noivo da outra. Ela é bonita? É, mas a outra era mais. Ela tem dinheiro? Tem. Mas até aí a minha ex-noiva também tinha dinheiro e eu também tenho. Eu não preciso do dinheiro dela. Mas enfim, ele acabou casando. Estava magiado. Casaram. No começo foi tudo bonito, mas depois a vida do casal foi um verdadeiro inferno. A gente está falando de século XVII, século XVIII, então assim, era complicado, né, as pessoas se separarem nessa época. E aí a proteção divina dela avançou mais para frente nessa existência que eles tiveram, e eu vi que ela estava muito arrependida do que ela tinha feito, que eles quase não se falavam mais, ficavam semanas sem se ver, morando na mesma casa, e ela estava muito arrependida, porque ela estava se sentindo sozinha. Tiveram filhos, tudo, mas ela ficava lembrando, por que eu fui naquela senzala fazer aquele trabalho? Quando a gente faz esse processo, né, da leitura dos registros acásticos, depois eu pego as pessoas e trago, né, a gente chama de personagens, né, aqueles personagens que apareceram e trago para um espaço chamado espaço sagrado. E nesse espaço eu tenho a oportunidade de me comunicar com aqueles personagens. Durante a vivência, durante aquilo que é mostrado, né, eu não posso interferir, eu fico só como uma espectadora. Mas depois a proteção divina me dá essa oportunidade. E aí eu trouxe para esse espaço sagrado essa moça, né, quando ela tinha 12, 13 anos, o noivo dela, né, quem ela havia se casado, e aquela senhora que havia feito o trabalho de magia.
E foi muito interessante. Conversei com a moça e a moça, assim, totalmente arrependida do que tinha feito. E ela falava, eu poderia ter esperado um pouco mais. Eu não precisava ter casado com ele, né? Aí eu conversei com um rapaz e aí eu expliquei pra ele, né? Ele não entendia porque tinha casado com ela. Ele se questionava por que eu larguei da minha noiva pra ficar com ela. E eu não entendo até hoje por que eu fiz isso. Não tem motivo, não tem explicação. Eu amava a minha noiva e eu não sei por que eu separei dela. E aí eu conversei com ele e expliquei. Falei, olha, contei, foi feito um trabalho de amarração e tal, expliquei tudo pra ele. Ele ficou revoltadíssimo. E aí eu falei, olha, releva, ela era uma criança, tinha 12 anos, estava encantada por você, não tinha consciência do que estava fazendo, né? E aí eu conversei com ele, acalmei ele um pouco, mas mesmo assim ele estava muito bravo, com toda a razão. E aí a moça, essa menina, foi conversar com ele, pediu desculpas, ele não aceitou. E aí eu fui conversar com a mulher que havia feito esse trabalho. E ela me explicou que, de fato, ela fez aquilo porque o pai da moça ele era muito ruim. Ele era um fazendeiro muito ruim mesmo. E era a época da escravidão. E ela viu muitos familiares, muitas pessoas queridas, muitas pessoas amigas apanharem muito, serem muito castigadas, morrerem por conta das ordens do pai da moça. E ela viu ali, quando a moça veio pedir ajuda para ela viu uma oportunidade de se vingar do pai da menina. Porque a menina era o xodó do dono da fazenda. Então ali ela fez uma magia enorme, fez o melhor que ela sabia e ela fez ali para o negócio continuar eternamente, porque a dor que ela sentia era muito grande. Mas que agora ela estava arrependida do que ela havia feito, porque o correto seria ela ter conversado com a menina, porque a menina era ingênua, não tinha culpa das coisas que o pai fazia com, com aquelas pessoas que trabalhavam lá e que estavam sendo escravizadas, e ela se arrependeu de ter feito isso. Ela disse que o correto seria ela ter conversado com a menina e explicado, olha, você é muito novinha, você só tem 12, 13 anos, você tem um mundo pela frente, você vai conhecer um outro rapaz, você é uma garota bonita, vão aparecer outros pretendentes, e um deles vai se apaixonar por você, você por ele, vocês vão casar e construir uma família. E não foi isso que ela fez. Ela abusou da ingenuidade da garota, movida pelo ódio, movida pelo desejo de vingança. E ela disse que ela estava muito arrependida daquilo. E aí ela foi lá e desmanchou todo o trabalho que ela tinha feito de magia. Pediu perdão para a garota, se ajoelhou aos pés da garota, pediu perdão, falou que ela não tinha agido de uma boa fé, mandou um recado para minha cliente na vida atual, perguntando se a minha cliente perdoava ela. A minha cliente falou que sim, que perdoava, que entendia ela. E ela falou, agora eu me sinto livre, me sinto liberta pela coisa que eu acabei fazendo. E aí ela se aproximou do rapaz e pediu perdão para esse rapaz também. Esse rapaz a perdoou e perdoou a moça também. E foi uma coisa muito bonita, porque no final os três se abraçaram e a gente viu que houve um perdão em comum nessas três almas aí, da menina, da mulher que fez o trabalho e do rapaz. E o mais interessante, a noiva desse rapaz, essa moça que ele deixou de ficar, é a atual amante dele. Olha que volta que o mundo dá. E olha que interessante, né? A cliente ela falou que quando ela agora que ela está separada, que ela para e ela analisa, ela fala assim, meu Deus, ele é tão diferente de mim, né? Ele não combina comigo, não faz o meu tipo. E quando eu conheci, para mim ele era um deus, era a pessoa mais linda do mundo. E agora eu olho e falo, nossa, o que eu vi desse cara, né? É importante a gente entender que esses processos de magia de amarração, as pessoas acham, né, que eu tô aqui e vou amarrar a pessoa a mim. Ok, você vai amarrar a pessoa a você, mas você também vai se amarrar a ela, né? E quando é feito o processo, ele tem prazo de validade. Então, assim, a magia, ela continua atuando indefinidamente. Nesse caso específico, foi feita de forma eterna, mas o encanto, em algum momento, acaba.
quando esse encanto acaba, começam as brigas, as discussões, mas como ainda tem uma energia de magia, fica aquele relacionamento que os dois brigam, se desrespeitam, não tem amor, não tem mais nada, mas eles não se separam e acabam sendo muitas vezes uma relação tóxica, nociva, justamente porque tem essa energia reverberando aí na união. E olha, né, o que a gente pode ver aí dessa vivência, o que a gente pode perceber, né? É uma vivência muito rica. Primeiro, como funcionam essas questões magísticas, né? Como funciona a energia. Né? É de uma forma que a gente não tem ideia do tamanho da roubada que está se metendo. O segundo ponto, que embora ele estivesse magiado, quando esse homem, né, o ex-marido dela, encontrou com aquela ex-noiva daquela vida anterior, o amor continuou. E eles ficaram juntos novamente. Não se separou da esposa, não queria se separar da esposa. Partiram para um divórcio no litigioso porque ainda havia essa energia envolvendo. Mas agora rompeu e aí vem a boa notícia, né? A cliente me avisou, me contou que ele não está mais cercando ela, não está mais indo atrás dela como antes, e isso traz uma calma, né? Uma paz para ela muito grande, porque era exatamente isso que ela queria. É importante deixar claro que nem todos os casos, né, de brigas dentro de uma relação ou em que exista um amante, uma terceira pessoa dentro de um relacionamento, tem uma ligação magística. Existem vários outros motivos, tá bom? Pode ser algum pacto que foi feito, alguma relação que está sendo repetida inúmeras vezes, a repetição da mesma situação. Pode ser uma questão de ego, às vezes uma pessoa condiciona a sua evolução, condiciona a sua felicidade a algo do outro, né? Por exemplo, já teve casos onde eu atendi a pessoa e que ela vivia numa relação tóxica e na hora que a gente foi fazer esse processo, ela vivia exatamente a mesma coisa na vida anterior. E foi feito de novo o processo e a mesma situação continuava existindo em épocas diferentes, em cenários diferentes, em culturas diferentes, mas o escopo da situação era o mesmo, era idêntico. E aí, quando eu fui conversar com um personagem, o que aconteceu? Ela estava ali, aquela mulher, esperando o dia que o marido reconhecesse o seu valor, reconhecesse as coisas que ela fazia por ele. Então, ela disse que ela ficaria com ele porque ela tinha esperança de que um dia ele desse valor a ela. Então, ela estagnou a vida dela por várias existências. Então, às vezes, é uma repetição de comportamento. Aquela situação tóxica que a pessoa está vivendo hoje já não é a primeira vez, já é a segunda, a terceira. E o que é interessante a gente saber? Que nem sempre aquilo que a gente está tratando, né? Às vezes a gente fala, é alguma coisa relacionada com a infância. Não necessariamente. É algum processo relacionado com os meus antepassados, com os meus pais, com os meus avós. Não necessariamente. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é alguma coisa relacionada à vida passada. E quando a gente faz a leitura dos registros acásticos, a gente consegue identificar a verdadeira origem aí desse problema e trabalhar ali na origem. Mas eu não consigo mudar o que eu fiz há 5 minutos atrás. De fato, não consegue, né? Que dirá uma vida anterior. A gente não tem esse poder de mudar uma vida anterior. Mas a gente tem o poder de ressignificar, de dar um novo significado, de conversar com esses personagens. E no caso de ter sido feito alguma coisa que cerceia a liberdade, que cerceia o livre-arbítrio, como um pacto ou uma magia, como nesse exemplo, a gente pode sim interferir, sempre com a autorização da proteção divina daquela pessoa, para desmanchar aquilo que foi feito. Né? É um processo terapêutico lindo, gente. Vale a pena todo mundo fazer, pelo menos uma vez na vida. Então, se você tiver aí algum problema dentro da sua relação, ou não conseguir se firmar com ninguém, ou até mesmo estar há muito tempo sozinho, sem encontrar sua cara metade, faça a leitura dos registros acásticos. Se quiser me procurar, o site está aqui em cima, tá bom? E se você tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá? Beijo de luz, fiquem com Deus.